Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos juntos para mais um estudo, para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Começando um pouco aqui atrasado com os irmãos, ou estamos enviando aí o vídeo já um pouquinho atrasado devido à correria aqui da semana. Tivemos uma semana bastante agitada, bastante corrida, abertura das festividades, a comissão ali na cidade de Limoeiro, e a gente participou da abertura, participou do estudo. Vamos participar também do encerramento da festividade neste próximo sábado. Então é uma semana bastante corrida, mas eu quero louvar a Deus por você estar aqui conosco para juntos aprendermos também da poderosa palavra de Deus. E hoje nós iremos então para mais um estudo da palavra de Deus, falando sobre a lição de número 8, que vai ser ministrada no próximo dia 25 de agosto de 2024, sob o tema A Resistência de Mardoqueu. É uma lição que nos traz grandes lições e ensinamentos. Esta lição nos traz aqui um contexto de conspiração, de inveja e tramas que acontece dentro do reino da Pérsia. Então, nós iremos aqui, através da figura de Mardoqueu, de Amã, vamos então trilhar e extrair diversas lições para o nosso crescimento espiritual. E eu quero convidar você, querido irmão, querida irmã, para juntos aprendermos mais da poderosa palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos então as nossas aulas. E claro, não deixe de comentar, de interagir, de compartilhar e abençoar outras vidas para a glória de Deus, tá bom? É com muita alegria que nós estamos aqui para iniciar mais uma aula da Escola Bíblica. E eu quero convidar os irmãos a já pegarem aí a sua lição para que juntos possamos estar meditando e estudando também a poderosa palavra de Deus, tá bom? É sempre com muita alegria que nós queremos assim estar transmitindo aos irmãos a nossa aula. E hoje, irmãos, nós iremos então para a nossa aula de número 8. Aula de número 8, datada aí para o próximo dia 25, né, onde será ministrada. Então, nós queremos convidar também os irmãos para juntos aprendermos mais da poderosa palavra de Deus. É sempre bom você ter na mão aí a papel, caneta, a sua Bíblia, ter também aí em suas mãos um exemplar da Bíblia Sagrada, para que juntos possamos assim meditar e crescer mais na palavra de Deus, tá bom? Então, queridos irmãos, nós iremos para o tema de hoje, que é a resistência de Mardoqueu, lição de número 8. E eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos para esta verdade estar mostrada ou revelada para nós aqui no livro de Esther, que fala sobre a história de Mardoqueu, ou o que nós conhecemos assim também um pouco da história de Mardoqueu. Então, na lição de hoje, irmãos, nós temos aqui uma lição muito rica, com muitas lições, com muitos princípios e ensinamentos para nós. E é uma lição que mostra uma realidade muito forte daquilo que nós vivemos ainda na atualidade, principalmente nos bastidores dos grandes reinos, ou de um grande ministério, de uma grande obra, ou de uma grande realização. Sempre os bastidores, vai ter muito disso que nós iremos tratar na lição de hoje. A nossa lição traz como texto áureo Esther capítulo 3, versículo 3. E diz assim a palavra de Deus: Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que trespassas o mandato do rei? Ou por que desobedeces o mandato do rei? Aqui nós temos no capítulo 3, e a gente vai falar mais sobre isso no decorrer da lição, Então nós temos aqui, queridos, no capítulo 3, um questionamento de um dos servos do rei sobre a atitude de Mardoqueu quanto a não se curvar perante o grande Amã, que era um tipo de um primeiro-ministro do reino da Pérsia. Então, ele questiona: por que você não se curva perante o mandato do rei? Então, ele faz esse questionamento. E você vai ver que Mardoqueu, ele
justifica de que não faz isso, ou pelo menos é o que nós entendemos, não faz isso por causa da sua origem judaica, em outras palavras, porque ele adora e se curva somente perante um único Deus, o Deus de Israel. A nossa verdade prática nos diz assim: como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Queridos, isso é fato. Na nossa trajetória cristã, nós seremos confrontados. Nós estaremos diante de conflitos morais, onde nós teremos que decidir em fazer o que é certo, ainda que isso nos traga duros prejuízos, ou fazer o que é errado, ainda que isso nos torne popular, agradável, nos torne politicamente correto. Nós sempre estaremos diante desses dilemas, onde nós teremos que escolher entre seguir os padrões da palavra de Deus, entre decidir observar os preceitos do Senhor, ou abrir mão desses preceitos para agradar a uns ou até a maioria. Então, nós estamos sujeitos a isso é fato. Todos nós, todos os dias, enfrentamos esses dilemas éticos e morais, onde nós temos que decidir toda hora entre agir de acordo com a vontade de Deus, com orientação divina, ou seguir então o sistema e nos corrompermos, ou o que importa realmente é o resultado e não os meios. E aí a gente começa a viver uma vida totalmente pragmática, onde nós negociamos princípios, porque o que importa para nós é resultados. Mas veja, quanto ao cristão, irmão, jamais pode trilhar por este caminho. Jamais ele pode adotar isto como princípio de vida. Nós devemos, muitas vezes, sofrer o agravo por causa de uma atitude ética e moral pautada na palavra de Deus, do que nós sermos aplaudidos e ferirmos, então, a vontade do Senhor. O princípio cristão é honrar a Deus acima de qualquer coisa, ainda que isto possa nos trazer prejuízos, às vezes econômico, às vezes prestígio, às vezes até uma promoção na empresa. Por causa do nosso compromisso com Deus, a gente pode perder diversos benefícios que às vezes nos é apresentado. Mas é claro que nós ficamos com o princípio da palavra de Deus, independente de qualquer que seja a proposta ou o agravo que nós venhamos sofrer em detrimento disso. Nossa leitura bíblica em classe está baseada em Esther, capítulo 2, versículo 21 a 23, e depois no texto de Esther 3, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 6. Eu quero inclusive chamar a sua atenção agora para nós fazermos esta leitura da palavra de Deus. Então abra também aí a sua lição, porque esta leitura também está na nossa lição, ou você vai abrir agora a sua Bíblia para juntos meditarmos também nesta leitura, tá bom? Olha o que diz aqui Esther, capítulo 2, versículo 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Agora, capítulo 3, versículo 1 até o verso de número 6. Olha o que diz aqui, então, a nossa lição, tá bom? Capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Agogita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostavam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinou, ou não se inclinava
nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que ultrapassas o mandato do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso dia a dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Então, queridos, aqui nós temos a leitura, que inclusive será a parte básica aqui para nossa, o texto base para a nossa meditação de hoje. O autor da lição vai trabalhar, propriamente dito, esses dois textos e outras passagens também que envolvem o caso aqui no texto de Esther, mas é uma leitura muito rica e a gente vai comentar aqui também no decorrer da nossa lição. Quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Primeiro, tratar a respeito da desobediência de Mardoqueu acerca de uma conspiração, ou, corrigindo, tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei. E, em segundo lugar, abordar a exaltação de Amã pelo rei e, por fim, relacionar a resistência de Mardoqueu com o episódio de Amã. Então, nós iremos trabalhar basicamente esses três objetivos aqui da nossa lição de hoje, tá bom? Vamos então para o primeiro ponto da nossa lição e nós iremos então aqui falar um pouco sobre Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Queridos, na lição de hoje, nós iremos então discorrer um pouco sobre este personagem por nome de Mardoqueu. A Bíblia não nos traz muitas informações sobre ele, mas traz para nós aqui os detalhes sobre a sua origem. Então a Bíblia vai fazer aqui essa descrição também de quem era Mardoqueu, quando a Bíblia fala lá em Esther capítulo 2, versículo 5. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mardoqueu, ou Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, e foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Então, queridos, aqui nós temos, neste texto, a menção acerca de Mardoqueu, e você vê que ele estava na cidadela de Suzã, ele pertencia aos judeus da tribo benjamita. Aqui é importante a gente destacar que outrora era chamado Israel, depois Israel dividido em Israel e Judá, e agora a gente vê que é mencionado a ele como judeu, referindo-se então a todo Israel, ou seja, todo israelita agora ele é tratado como um judeu. Então nós temos aqui a especificidade da sua tribo, que é o benjamita, e ele é chamado então de Mordecai ou Mardoqueu, e a Bíblia diz que ele é filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Se os irmãos fizerem uma pesquisa aí mais aprofundada sobre quem era Quis, alguns autores associam de que esse Quis é o mesmo pai do rei Saul. Então, alguns associam que ele seja desta linhagem, de Saul. Inclusive, Saul também é benjamita. Então, você vê que alguns associam. Mas, quando a gente faz cálculos aqui de tempo, a gente percebe que há uma distância muito grande entre o rei Saul e esse período pós-cativeiro. Então, equivaleria aí um tempo muito, muito grande. Então, provavelmente, como na maioria das vezes aparece nas genealogias, aqui nós temos, então,
uma citação apenas dos principais líderes da tribo benjamita. Então nós acreditamos que aqui se refere a Quis, realmente da descendência benjamita da tribo no caso da família de Saul, mas que aqui está pontuando apenas alguns líderes a outras pessoas que nasceram neste período e que morreram neste período, entre esses que são mencionados aqui, o Jair e Quis, e são os ancestrais de Mardoqueu, ok? Então, nesta linha aqui vai vários outros autores também. Então, aqui se trata de um descendente, tá certo, de Quis, um descendente de Jair. Nós temos aqui, então, este homem, que é judeu, e ele está agora na cidadela de Suzã. Ele foi transportado, e aqui essa expressão transportado, obviamente, é uma referência aos seus pais, que foram transportados. É muito provável que Mardoqueu tenha nascido já na Pérsia, ou seja, nesse período aí, ou melhor, né, no período do cativeiro. Ele tenha nascido no período do cativeiro, ou aí já provavelmente no período do cativeiro, porque senão ele seria muito novo, né, já no finalzinho ali do cativeiro para o início do fim do cativeiro. É provavelmente o período aí que Mardoqueu ele vai nascer, certo? Então nós temos aqui este homem que vai aparecer aqui. Ele é então primo de Esther, né? Também Esther vai ser o nome dado aí pela Pérsia, mas o seu nome é Radassa, né? Criaram Radassa, que é Esther, a filha do seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de aparência, formosura, tendo-lhe morrido o pai, e a mãe Mardoqueu a tomara por filha. Então veja que quem cria Esther é Mardoqueu, este homem que é judeu, é benjamita, da família de Jair e também descendente de Quis. E Mardoqueu ele vai trabalhar também, exerce uma função relativamente importante no reinado persa. Ele vai estar trabalhando aqui, o texto se refere a ele como um daqueles que trabalha na porta, né, está na porta. O texto do versículo 19 do capítulo 2 diz: quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Então veja que ele provavelmente, né, tinha relação ali, algum trabalho que ele fazia na porta do rei. E aqui nós temos os bastidores do reino persa. Nós temos aí a Bíblia fazendo uma análise, uma volta específica aqui para este caso aqui de Mardoqueu, obviamente com a preocupação de narrar o contexto judaico ou a história dos judeus aqui nesse período. E aí nós temos então a menção a Mardoqueu aqui no texto, certo? Que é um daqueles que estava na porta, é um daqueles que inclusive criou a rainha Esther e deu todas as orientações quando ela foi para o palácio e tornou-se então rainha. E é neste período, queridos, é nesse período então que há uma conspiração contra o rei. E Mardoqueu, possivelmente ali nesse ambiente de passagem, ele escuta, ele percebe esta conspiração contra o rei. Então, o ambiente de poder geralmente costuma ser cercado mesmo por esses ambientes facciosos, por esses sentimentos, às vezes, de rancor, de ira, de ódio, de mágoa, de vingança. Então, nós temos aqui um bastidor do reino da Pérsia. E aqui nós temos, irmãos, então, Mardoqueu, ele percebe, ele vai notar esta revolta de Bigtã e Teres contra o rei. Então, você vê que ele vai perceber isso e vai procurar a pessoa certa, procura a rainha Esther para relatar o que estava acontecendo, para que a rainha pudesse tomar as providências, relatando este caso também ao rei. E interessante é que aqui nós aprendemos algumas lições. Primeiro que aonde há poder, sempre há conspiração. Isso é fato. Sempre haverá alguém que conspira, se levanta contra, que é do contra. E aqui não é diferente. Isso se perpetua ao longo de toda a história, irmão. Sempre houve e sempre haverá pessoas que têm este perfil, pessoas que buscam o poder, pessoas que conspiram contra o poder do outro.
Isso houve e sempre haverá, ou seja, é algo que infelizmente, né, acontece, ou seja, há pessoas que alimentam isso no coração, alimentam o ódio, a discórdia, a intriga, o ressentimento, e quando isso não é dissipado do coração, obviamente isso termina em tragédia, termina em assassinato, termina em vingança, termina em morte, como é o caso aqui. Eles tentaram contra a vida do rei e eles mesmos terminaram então sendo mortos. Então, queridos, é interessante aqui, além desta lição que nós aprendemos, é que Mardoqueu, ele leva para a rainha fatos. Ele leva para a rainha algo que com certeza ele já tinha ouvido, reouvido, analisado, inclusive apurado o que estava acontecendo. Então ele leva para a rainha algo já muito debulhado, já muito analisado, irmãos. Por que isso é importante? Porque há pessoas que chegam, né, com essas, eu ouvi dizer, eu ouvi fulano falar, eu ouvi Beltrano falar, mas não tem nome, não tem endereço, não tem provas. E aí isso beira literalmente é uma fofoca, isso beira literalmente é um disse-me-disse. Então Mardoqueu não está procurando Esther para um disse-me-disse, ele está falando de algo que ele tem certeza. Então ele vai relatar isso para a rainha leva este caso também para o rei. Interessante é que Esther não toma para si os méritos, ela fala em nome de Mardoqueu, leva isso então para o rei, e aí a gente vai perceber que a atitude de Esther revelou aí uma atitude ética, uma atitude correta, porque ela foi prudente também, embora possivelmente ela não imaginasse que o rei faria ali uma investigação interna e possivelmente sigilosa para descobrir tal informação. Veja que o rei faz esta investigação, o rei faz esta análise nos bastidores, aciona ali uma equipe de agentes secretos que vai agir de forma sigilosa para apurar os fatos. E veja que aqui também nós temos a prudência do rei Assuero. Ele poderia simplesmente ter dado crédito à palavra de Mardoqueu, ou as palavras vindas de Esther, porque vinham de fontes confiáveis, vinha da própria Esther, era uma fonte confiável. O rei poderia simplesmente pegar e agir por impulso, pela razão pela a emoção do momento e tomar as providências contra Bigtã e Teres. E você vê então a prudência do rei em cuidadosamente fazer uma investigação para que se descubra de fato o que está acontecendo. Sabe o que isso é importante, irmãos? Os líderes, ele deve se proteger de pessoas que muitas vezes eles querem se crescer ou até mesmo ser bem vistos pelo líder, às vezes trazendo histórias de A e de B, ou contando coisas de A e de B, às vezes entregando, né, sendo um X9, um 007, entregando os outros, ele acha que isto vai fazê-lo crescer. Então, olha, nós líderes precisamos estar muito atentos a isso. Você não pode pegar uma conversa ou um diálogo, algo que alguém lhe disse, e já tomar por verdade sem ao menos analisar, sem ao menos verificar se de fato é assim. Então veja que o rei teve todo esse cuidado de analisar, de ver de fato se procedia ou não aquilo. Então veja como isso é importante, nós tirarmos isso como lição para a nossa vida. Você não pode ouvir algo e já sair apontando, ou julgando, ou até mesmo punindo, porque às vezes nós ouvimos algo de pessoas que estão debaixo da nossa autoridade e às vezes a gente tem influência e poder, né, para agir contra aquela pessoa. Então veja que o rei ele foi prudente, foi sábio. Ele pega a informação de uma fonte confiável, abre um inquérito ali de investigação, faz a investigação, confirma os fatos. Então confirma os fatos. E a partir daí nós temos então a providência tomada pelo rei, mandando então esses dois homens para a forca. Eles pagam com a própria vida pela conspiração contra a vida do rei. E então, como de costume, aquilo fica registrado nos livros das crônicas dos reis. Ou seja, isso fica registrado, tá certo? Como é costume, registrar o cotidiano, os fatos importantes ali acontecidos no cotidiano das cortes. Então isso fica registrado nas crônicas do rei, que ficava arquivada para consulta em momentos oportunos.
Então, aqui ficou revelado o ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância, né, que teve para o rei e para o reino registrar esses fatos que aconteceram ali, essa conspiração contra o rei e a descoberta de Mardoqueu para alertar o rei contra o perigo que ele estava sofrendo da própria vida. Então, irmãos, que Deus guarde o nosso coração de toda inimizade, de toda porfia. A vingança, ela não pertence a nós, né? O nosso autor da lição, ele vai trazer essa expressão. Como filhos de Deus, nós devemos perdoar e buscar a paz. No ponto 1, nós aprendemos então que Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei e ao descobrir uma conspiração contra a coroa. Então veja, a atitude de Mardoqueu foi uma atitude que demonstra fidelidade, honestidade, respeito e honra pelo rei. Ele poderia simplesmente ficar calado, afinal de contas, ele estava ali na peça, não tem nada a ver com essa situação. Mas ele vai e entra em cena, toma atitude, faz então o devido processo legal, levando a notícia até o rei, e o rei também faz toma toda uma decisão pautada pela consciência e não pelas emoções. Então isso é muito importante, fica registrado aqui este fato de Mardoqueu ter entregado ali, ou levado até o rei, ao conhecimento do rei, a tentativa ali, a conspiração contra a sua vida. E aí nós temos o nosso segundo ponto da nossa lição, onde nós temos um personagem que surge aqui no texto, no capítulo de número 3, nós temos então menção ao surgimento aqui deste homem chamado Amã. A Bíblia diz que depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, aqui surge um personagem novo, Amã, que é mencionado aqui no texto, no capítulo 3. Interessante que ele aparece sendo exaltado, o rei honra este homem grandemente, e a Bíblia faz aqui uma descrição também da sua descendência. Ele é Amedata, ele é um Agagita, e aqui a Bíblia aponta então a sua origem. Esse novo personagem ele surge sendo exaltado pelo rei. Amã fica claro para nós aqui no versículo 9, quando ele fala de colocar dinheiro no tesouro real, mostra que ele era um homem rico. Ele já entra em cena sendo então elevado por Assuero acima de todos os príncipes do seu reino. Ele é identificado então como um Agagita, que segundo Flávio Joséfo afirma, né, que Amã ele era um amalequita, um povo historicamente conhecido também como inimigo do povo de Israel. Os irmãos há de lembrar que Israel sempre esteve em guerra contra os amalequitas, porque eles eram um povo mau, era um povo que perseguia Israel, era um povo que queria a todo custo tirar Israel de cena. E você lembra lá da batalha que Moisés travou contra os amalequitas, onde Josué lutou e Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés, lutando contra os amalequitas. Então, a história de Israel é marcada por guerras e embates contra os amalequitas. E aqui, mais uma vez, nós temos um amalequita se levantando para lutar e para guerrear contra o povo de Deus. A gente vai ver que ele vai se levantar com ódio, com rancor, e agora desta vez com um plano maldoso, diabólico, de querer destruir todo o povo judeu. Então Amã, ele era um amalequita, segundo os dados aqui citados pelo Flávio Joséfo, que é um historiador judeu. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita, mencionado em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 2, e versículo 8 e versículo 33. Lembrando os irmãos que o rei Agag, o rei amalequita, ele foi morto pelo profeta Samuel, depois de uma batalha que o rei Saul trouxe ele vivo. Então, nós temos aqui uma menção, né, diretamente aqui ao próprio Amã, e mostra que ele é descendente aí de Agag. E aí nós temos também, no subponto 2, um herói aparentemente esquecido. Aqui o autor ele faz menção a Mardoqueu e mostra que, apesar
da atitude de Mardoqueu em preservar a vida do rei, entregando aqueles conspiradores, o que é que nós percebemos? No capítulo 3, tipo num contraste, ou querendo mostrar para nós um contraste do que estava acontecendo, Amã, ele é exaltado. O que é que isso nos mostra, irmãos? Isso nos mostra, aparentemente aqui, que Mardoqueu foi esquecido e Amã foi exaltado. Então nós temos aqui um herói aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo, a razão pela qual Amã ele foi exaltado, e também não nos diz nada sobre por que Mardoqueu, né, apenas aos olhos humanos aqui, não vemos inicialmente por que Mardoqueu não foi exaltado, e sim Amã ele foi exaltado. Então a gente percebe aqui que é preciso, irmãos, ter sabedoria e prudência para nós vivermos em tempos de aparente injustiça. Então veja que isto não abalou em nenhum momento a vida de Mardoqueu. Você vê que Mardoqueu continua servindo, continua na sua posição, continua ali sendo quem ele sempre foi. Então veja que o exemplo de Mardoqueu nos apresenta aqui um cenário que poderia ter tido um mesmo desfecho, né? Ou seja, a gente vê que a Mardoqueu poderia seguir o exemplo, por exemplo, de Asaf e ter o mesmo desfecho de Asaf nos seus primeiros momentos ali, quando ele começa a invejar a riqueza dos outros. Então veja que Asaf, lá no Salmo 73, nós temos Asaf olhando para a prosperidade dos ímpios, e ele diz que ao perceber a prosperidade deles e que eles não sofriam nem mesmo na morte, ele começa então a esfriar no relacionamento com Deus. Ele diz que seus pés quase se desviaram porque estava olhando para a prosperidade dos homens e esquecendo então de olhar para Deus. Esse sentimento de Asaf, que não permeou o coração de Mardoqueu, é um sentimento que muitas vezes, se a gente não tiver cuidado, ronda os nossos corações. É aquele sentimento, eu estou servindo a Deus, estou fazendo tudo certinho, estou fazendo tudo corretamente, e eu sou duramente perseguido, maltratado, humilhado. Eu não cresço, eu não desenvolvo, eu parece que estou sendo... meu crescimento parece que é para trás, é para baixo. Então a gente fica pensando mil e outras coisas, enquanto a gente vê pessoas que não têm compromisso com a verdade, que vivem na prática da mentira, e distorcem inclusive a verdade, crescendo, pessoas que são exaltadas, são mais vistas, são populares. Então isso pode adoecer o nosso coração se nós fizermos esta análise e ficar focando o nosso coração nessas coisas. E você vê que Asaf quase se desvia porque ficou olhando para a riqueza dos ímpios, para a prosperidade dos ímpios, enquanto ele, um homem justo que servia no templo, estava passando por necessidades. E aqui nós temos então um Mardoqueu que não ficou frustrado por causa da exaltação de Amã. O texto poderia, no capítulo 3, aos nossos olhos, começar falando da exaltação de Mardoqueu, tendo em vista que Mardoqueu salvou a vida do rei. Mas o texto começa falando de Amã, exaltando Amã, e Mardoqueu aparentemente parece estar esquecido. Mas veja que ele não ficou frustrado. Quando nutrimos, irmãos, expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Eu sempre costumo falar que, na maioria das vezes, nós ficamos frustrados por causa da expectativa que nós geramos em receber do outro. Se nós soubermos usar a medida certa para essas expectativas, não ter uma expectativa excessiva sobre o outro, você vai se frustrar menos. Na grande maioria, as frustrações são resultados de uma expectativa gigante que você tem em relação ao outro. Como o outro não consegue satisfazer esse seu capricho, então você fica frustrado, você fica abatido, você fica então triste. Mas veja que Mardoqueu não criou expectativa alguma quando ele vai contar este fato para Ester e Ester assim levar ao rei. Você não vê nenhuma manifestação aqui de frustração de Mardoqueu, exatamente porque não houve nenhuma expectativa ilusória a respeito da situação. Então você vê claramente que ele evita
essas frustrações porque ele não colocou isso como uma expectativa, uma esperança ali na sua vida. Então Mardoqueu, irmãos, ele era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. E para alertar Assuero, ele vai contar aí com a ajuda de Ester, que vai levar o recado até o rei. Então veja que ele faz isso e não é reconhecido, não é aplaudido ou exaltado, não ganha nada, absolutamente nada do rei. E você vê que ele não fica emocionalmente abalado. Talvez se fosse alguns crentes hoje, misericórdia, meus irmãos, misericórdia. Se você fizesse um ato que salvasse a vida de alguém e de repente aquela pessoa que foi salva exalta outra pessoa e não te dá nenhum prestígio, nenhuma homenagem, nenhuma honra, meu irmão, se for hoje, muitas pessoas ficariam frustradas, cabisbaixas, abatidas, talvez desesperançadas das coisas. Mas você vê que Mardoqueu não guardou qualquer mágoa, qualquer sentimento, não guardou para si qualquer que seja as reações possíveis que poderia ter sido causadas se ele tivesse um coração ali inclinado para essa expectativa, essa presunção de ter ou ser alguma coisa em cima aí do ocorrido. Então veja, irmãos, que a rainha, inclusive, a rainha vai contar, mas ela conta em nome de Mardoqueu. E Mardoqueu, você vê que em nenhum momento ele fica insatisfeito, em nenhum momento ele fica aborrecido pelo fato de ele não ter sido exaltado. E aqui vale uma palavra para nós, irmãos. Não fique criando expectativa. Não fique. Não faça nada para alguém na expectativa de receber algo em troca, na expectativa de ser favorecido, de ser abençoado, ou fazer as coisas em prol de que as pessoas elas possam se comover com você. Não, não faça isso. Amém? Não faça isso. Que você possa, então, fazer as coisas com amor, fazer com dedicação, sabendo que Deus, sim, é galardoador de todos aqueles que o buscam. Amém? O nosso último ponto fala sobre a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. A Bíblia diz que com esta exaltação, a ordem se foi dada, provavelmente ali pelo próprio rei, para que todos se curvassem perante a autoridade de Amã. Esta inclinação para Amã estava muito longe apenas de ser uma reverência, uma formalidade de saudação. Nos mostra que, pela atitude de Mardoqueu, sendo um judeu que não se curvava perante homens ou perante outros para adorar ou para prestar culto ou homenagem, então nós temos aqui uma atitude da parte de Mardoqueu, de uma pessoa que não se curva, não se inclina para estar prestando homenagens que deveria ser dada somente a Deus, a homens. Então veja que ele se nega a fazer isso. Então veja, Amã, que deveria ser reverenciados por todos, abraçados e aplaudidos por todos, porque ele se sentia, ele se achava, e muito provavelmente a gente vai ter aqui no texto, pela narração do texto, o fato de Amã ser de fato uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que gostava de prestígio, uma pessoa que gostava de popularidade. Então você vai ver que ele agora alcança essa posição de primeiro-ministro do reino, ou seja, uma pessoa que estará ali abaixo da autoridade apenas do rei persa, e ele se sente e deseja esta reverência da parte de todos. Mas Mardoqueu, que era um judeu, que não se curvava perante homens, ou no sentido de prestar culto ou de prestar adoração, ele vai se deparar aí com ele vai resistir e vai ter que encarar as consequências dessa resistência e não se curvar perante este reino, ou perante esse primeiro-ministro Amã. Então, queridos, nosso terceiro ponto fala sobre reverenciado por todos. Assuero havia ordenado que todos os servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu, ele, porém, não se curvava e não se prostrava. Há distintas opiniões sobre quais eram então os motivos que levaram Mardoqueu a agir desta forma, a ponto dele não se curvar, dele não se inclinar.
em prol do seu próximo. Então há distintas opiniões quanto aos motivos pelos quais levaram ele a agir assim, e de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por causa da sua lealdade a Deus. Não se tratava de um simples cumprimento, se tratava então de uma atitude quase que de adoração. Então, por isso que Mardoqueu ele não se curva, ele não se dobra, ele não se prostra perante Amã, que se achava, né, um deus ou se achava todo poderoso. Então veja que tudo indica aqui que a homenagem prestada a Amã pelos servos e pelos outros era uma homenagem que estava para além da realidade, era uma homenagem imerecida e conflitava inclusive com os direitos e conflitava então com os atos religiosos que os judeus perseveravam ou reservavam exclusivamente para adoração a Deus. Então a atitude de Amã, irmãos, de querer que as pessoas se inclinassem perante ele, em especial os judeus, era então chamar os judeus a quebrar também aí princípios da palavra de Deus, onde eles deveriam adorar somente ao Deus de Israel. Então Mardoqueu não concorda em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os 3 companheiros de Daniel, lá em Daniel capítulo 3, também seguiram este mesmo exemplo. Eles não se curvaram quando Sadraque, Mesaque e Abednego estiveram na Babilônia e Daniel, eles não se curvaram para o sistema. Então, queridos, o texto bíblico sugere que havia ali um motivo religioso na conduta de Mardoqueu, em não se curvar perante o ministro Amã. Então, depois ali que os servos questionaram por que Mardoqueu não se curva, por que ele não se inclina, é exatamente neste momento que a resposta nos parece ter sido proveniente pelo fato dele ter sido um judeu. Então a notícia chega também aos ouvidos de Amã. Amã fica desgostoso com a atitude e com muita raiva, principalmente quando descobre que Mardoqueu é um judeu. Ele fica com muita raiva, irmãos, com muita raiva. O Agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu, mas agora resolve criar um edito, criar uma lei onde ordena a morte de todos os judeus. Veja que ele dá uma resposta totalmente desproporcional a Mardoqueu, porque ele guarda no coração uma ira, uma inimizade intergeracionais. Ou seja, ele guarda no coração uma mágoa que vem das raízes dos seus antepassados contra o povo judeu. E por isso ele vai se levantar contra Mardoqueu, tentando aí contra a vida de Mardoqueu, mas não apenas dele, mas de todo o povo judeu. Ele agora almeja atingir todo o povo judeu. E você há de lembrar que durante a história, alguns homens agiram assim, tentando contra todo o povo judeu. Nós temos o caso aqui de Amã, que tentou matar todos os judeus, eliminar toda a raça. Nós temos o caso também no século II de Epifânio, que também tentou eliminar todo o povo judeu. Nós temos um caso mais recente de Adolfo Hitler, que tentou também matar todos os judeus. Mas, irmãos, os judeus são o povo eleito de Deus, é o povo separado de Deus, é a nação que Deus escolheu para que através dela possa levar o evangelho e a salvação ao mundo. E Deus tem guardado Israel, Deus tem protegido Israel. Assim como nós que somos o novo Israel de Deus, né, como alguns dizem, ou como nós somos então essa videira enxertada na oliveira verdadeira, nós somos esse ramo enxertado, adotados como filhos, nós também estamos debaixo dessa mesma promessa. A igreja, ela caminha marchando de forma resoluta, absolutamente nada pode parar a marcha e a caminhada da igreja, irmãos. Então nós temos aqui, obviamente, nós temos aqui claramente o ódio de Amã contra o povo judeu, mas também as investidas falíveis, investidas
que não tem qualquer efeito, qualquer poder sobre o povo judeu, em detrimento do Deus que os judeus eles servem, eles adoram. Então, a gente vê aqui nitidamente essa atitude, né, de ira, de mágoa, de rancor da parte do próprio Amã para com o povo judeu. E provavelmente por causa dessa questão racial, dessa inimizade antiga que Amã guarda no coração dos seus descendentes contra o povo judeu. Então ele busca ali se vingar do povo judeu, mas tentativa feita em vão. E aí nós chegamos ao finalzinho da nossa lição. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixarmos nos iludir com a natureza humana. A natureza humana caída, ela é má, ela é perversa, ela é enganosa. E embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar, então, a malignidade que há no coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós, de onde menos nós esperamos. Mardoqueu, ele experimentou isso, e nós precisamos estar atentos também, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta, obviamente, não é contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Amém, queridos? Então, nós chegamos aqui ao finalzinho de mais uma lição, só que antes eu gostaria de deixar aqui uma frase para a sua meditação, uma frase de Charles Swindoll, que diz assim: nunca se esqueça que sempre haverá alguém que irá ressentir-se de sua dedicação ao Senhor. Então, irmãos, não se esqueça de que toda vez que você se dedica ao Senhor, alguém ficará ressentido. A bravura, a ira de Amã contra Mardoqueu é também pelo fato da fidelidade de Mardoqueu ao seu Deus. Pelo fato de Mardoqueu preferir a morte, mas não abrir mão da sua adoração a Deus. Pelo fato de Mardoqueu preferir a forca, mas não abrir mão de se curvar somente perante Deus. É uma atitude corajosa, honrosa, é uma atitude que requer resiliência, que requer confiança de fato em Deus. E saiba que toda vez que você é uma pessoa dedicada a Deus e o seu reino e a sua obra, pode ter certeza de que muitos irão se ressentir-se desta dedicação. Irão ficar com biquinho, chateado, bravo, irado com você por causa dessa dedicação. Mas que você não possa abrir mão da sua fidelidade, ainda que isso lhe custe a própria vida. Amém, queridos? Que Deus em Cristo continue abençoando você, abençoando sua casa, abençoando sua vida. E nós chegamos então ao finalzinho de mais uma Escola Bíblica, de mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, fica na paz e até a nossa próxima pré-aula, em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações para que você seja notificado assim que nós fizermos aqui uma transmissão ou postarmos a nossa próxima pré-aula, em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe, um excelente final de semana para você.